Olá, você está no Assunto é Turismo e hoje vamos falar sobre o uso da tecnologia de informação e comunicação dentro da governança de turismo. Vamos entender sobre governança de turismo, sobre governança inteligente e principalmente compreender em que momento está sendo utilizada essa tecnologia, para que estão sendo utilizadas essas informações e essa comunicação e como isso pode ajudar com as governanças de turismo no Brasil. Então esteja conosco, continue nos acompanhando e vamos lá. Então vamos falar de governança, e falar de governança sempre é algo que eu confesso que eu gosto particularmente muito, é um objeto de estudo, eu venho tentando entender muito mais sobre governança ao longo desses anos. Mas hoje eu quero falar para vocês especificamente do uso da tecnologia de informação e comunicação, que é a TIC na governança, as chamadas TIC. Para que ela serve na governança? Onde ela está sendo utilizada na governança? E qual a contribuição que ela pode dar com a governança? Mas antes de entrarmos diretamente no assunto voltado a essas TICs, gostaria de trazer dois conceitos para vocês e falar um pouquinho da própria governança e da governança de turismo. Por que esse entendimento tem que ter muito claro? Eu quero usar uma tecnologia de comunicação dentro de uma governança específica voltada ao setor do turismo. Mas se eu não sei nem o que é, como é que eu vou utilizar? Talvez seja muito mais difícil isso. Então eu quero primeiro apresentar para vocês aqui alguns conceitos sobre governança. Eu trouxe dois, um da professora Trentin e um do professor Conceição, que é assim. A professora Trentin ela fala que a governança é entendida como um paradigma político em que se contrapõe às formas tradicionais de governo. É você pensar que se você vem de um governo fazendo uma gestão de uma determinada forma, há um momento que há uma ruptura. Nessa ruptura é quando termina aquela forma de governo e passa a ser utilizado outro modelo de gestão. Ao ser utilizado isso, significa que houve uma quebra de paradigma. No caso do turismo, nós temos políticas hoje voltadas a políticas descentralizadas, né, que nós trabalhamos com as governanças de turismo baseadas nas instâncias de governança de turismo. Daqui a pouco vamos falar melhor sobre as instâncias de governança. O que o Conceição fala é muito interessante porque ele diz assim, que possui arranjos institucionais através da transparência, comunicação, inter-relação, cooperação e confiança entre seus atores, possibilitando que as tomadas de decisões ocorram em consenso e que permitam obter resultados concretos em prol de um determinado setor. Então veja, você tem uma série de elementos que são importantíssimos para a governança. E aí você vai ter a comunicação, a transparência, a inter-relação, a cooperação, a confiança, mas veja algo que é primordial, né? É uma inter-relação e uma comunicação. Então a TIC vai contribuir profundamente com essa inter-relação entre os atores, entre os membros daquela governança e principalmente a questão desse processo de comunicação. Ele vai fazer com que haja ali uma comunicação efetiva entre todos os seus atores. E aí, claro, que isso é para contribuir com as tomadas de decisões, para que as governanças os atores começam a pensar de uma forma sempre conjunta, sempre cooperada, sempre grupo. A governança sempre é menos eu e mais grupo. Sempre é menos eu e mais coletivo. Sempre é menos eu e mais nós. Sempre esse é um conceito muito real voltado à governança. E existe algo que eu vi esses dias que eu confesso que foi muito interessante no turismo. Perdão por não lembrar o nome da pessoa que falou isso na sua palestra. Mas ela disse que quando eu sou empresário e eu não faço parte de uma governança, significa que eu estou fazendo mal para o meu próprio negócio. Quando eu estou na governança, significa que eu estou, na verdade, contribuindo com o meu próprio negócio. Porque o turismo é força centrífuga, é dentro para fora, é negócio coletivo. Então, se eu estou ali dentro, havendo uma comunicação, eu sei como também tomar essas decisões junto com todos os meus parceiros e entendo que possa ser mais benéfico para todos nós e também, principalmente, para o meu setor. Só que eu tenho que pensar sempre de uma forma muito mais conjunta, entendendo que conjuntamente nós conseguimos muito mais possibilidades de ter projetos e ações realizáveis do que talvez sozinho. Claro que talvez nós não temos que pensar numa utopia do seguinte, o discurso sempre é muito bonito, né? O discurso sempre é muito melhor. E às vezes a prática é muito mais complicada. Então a intenção nossa aqui é mostrar para vocês qual o entendimento e a compreensão de uma governança. E aí eu vou trazer alguns exemplos, de alguns casos que nós podemos pensar de forma como isso pode funcionar na prática. Tá? E aí quando a gente pensa em governança, eu quero apenas historicizar para vocês de uma forma muito rápida, né? Apenas 6 momentos, que aí você imagina, o primeiro estudo de governança começa na década de 30. Só que, claro, não é no mesmo formato que nós estamos vendo hoje, não é da mesma forma que ocorre.
Só que já começa inicialmente ali algo novo, começar a perceber, peraí, tem algo novo aqui acontecendo. E começar então a buscar entender o que era isso. Quando começa a ter nos anos 80, nos anos 70, os anos 70 começa o quê? A circular, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a primeira vez o termo governance. E aí, quando aquilo começa a circular, vamos entender melhor o que é isso então. E aí, quando é 80, na década de 80, é quando a primeira vez a palavra governance entra de fato em um documento oficial, que no caso entrou numa grande corporação, que é o Banco Mundial. Foi a primeira vez em que a palavra aparece oficialmente no documento. Quando é de 88, por que eu fiz questão de colocar aqui 88, a Constituição Federal? Lembra que nós falamos, professor Teiti, que é uma quebra de paradigma? Nesse momento, o governo era muito centralizado. A partir da Constituição de 88, essa governança ela fica muito mais efetiva no sentido de ser descentralizada, algumas ações, alguns poderes, algumas formas de organização e de possibilidades que a sociedade em si tem como contribuir, até como opinar em relação a algumas decisões que podem ser feitas por diversos setores, né, do governo federal, estadual, e municipal e assim por diante. Uma questão que eu quero colocar aqui, que nesse momento, em 88, não se tinha muito claro que era uma governança, um modelo também de governança que poderia estar surgindo ali no Brasil, em diversos outros órgãos e setores também. Significa que havia uma quebra de paradigma, uma quebra de gestão, uma quebra de olhar de como funcionava e começamos agora a olhar de uma forma diferente e atuarmos de uma forma diferente dentro do modelo organizacional. No caso, uma governança pública, que aí vem questão, principalmente pensando numa governança administrativa. Quando chega em 92, é um marco muito importante. Você pode observar que o Banco Mundial apresenta o quê? O seu conceito de governança. Aí, para alguns estudiosos, né, da área, é como se fosse um marco inicial dos conceitos de governança. E claro que se nasce uma corporação, o primeiro conceito é de uma governança corporativa. A partir dos anos 2000, começam então os conceitos das mais diversas formas, de mais diversos setores. E aí nós estamos muito mais incluídos nisso, porque os conceitos de turismo, eles passam principalmente a partir dos anos 2000. Então, a primeira governança que nós temos, que isso fique muito claro. Qual é a primeira governança quando perguntarem para vocês? São governanças corporativas. E aí nós vamos ter, isso aqui não é uma sequência que essas governanças vieram, tá, gente? Elas vieram seguindo esse que eu coloquei aqui nessa ordem, não. Mas a corporativa eu só coloquei que é a primeira. Aí nós temos governanças públicas, governança ambiental, governança inteligente e a governança de turismo. Eu quero colocar para vocês também apenas dois conceitos, como é utilizado para o turismo. Lembrando que a governança nasce nas questões corporativas. E aí ela dá uma transposição dela para outros setores, para ambiental, né, você vê a administrativa, a questão pública, e também, claro, que o turismo se apropriou e as políticas que são trabalhadas hoje no Brasil são muito voltadas às governanças de turismo, porque são através das instâncias de governança de turismo. Aí, quando a gente pensa e olha para esse conceito, o Oliveira fala que é uma relação que ocorre entre o conjunto de atores que são empenhados no planejamento, gestão e controle da atividade turística. Veja uma palavra que é muito importante, muito significativa que ele traz aqui. Empenhado significa que você tem que olhar para dentro de uma forma melhor, você tem que empenhar-se para que isso possa ser funcional, para que isso aconteça, para que as pessoas se envolvam de fato. E ela pensa na gestão, no controle, para quê? Para toda a atividade turística. É de uma forma muito mais macro dentro da sua governança, para que aquilo funcione, para que todo mundo de fato seja beneficiado com as ações e que tenha resultados muito mais positivos para todos os membros de sua governança. E também a sociedade como um todo, tá, gente? O segundo conceito é do professor Vera Ribolli, que ele fala que são processos de decisões público-privado, cujo objetivo é a melhoria na gestão dos conflitos que, de maneira inevitável, são provocados pela atividade do destino. Bom, vamos olhar um pouquinho aqui. Vejam só uma questão que é muito enfática dentro das governanças, né? A questão da geração de conflitos. Aí depois tem a resolução deles. Quando os conflitos, a governança ela surge para sanar essas dificuldades, essas dores, digamos assim, esses conflitos que existem dentro da governança. Cada um puxando para o seu lado, cada um querendo uma decisão, cada um querendo algo que beneficie você. Beneficie. O entendimento que temos que ter aqui é que o benefício tem que ser para todos nós. Em algum momento vai chegar para mim esse benefício, em algum momento vai chegar para você esse benefício.
Quando a gente pensa na questão da governança corporativa, que é um pouco lá atrás, qual que se imaginou? Você tinha o acionista, que era o dono das empresas, tinha as ações, e ele tinha umas decisões também que tomava, mas ele não viu, que percebeu que eles começaram a ter muitos conflitos, porque não tomavam decisões sozinhos. Então eles tinham que contratar um gestor e deram poder para esse gestor de decisão. Então o gestor começou a cuidar da empresa. Alguns acionistas não satisfeitos começaram também a questionar o que esse gestor fazia, mas eles que deram poder ao gestor. Então, para equacionar isso, que às vezes os acionistas querem algo e o gestor está vendo de outra forma, criou-se o conselho administrativo. Esse conselho administrativo que é criado dentro das governanças, ele de fato é que vai fazer o quê? Contribuir para que esses conflitos sejam sanados. Quando a gente pensa, transpõe isso para o turismo, a governança tem essa função de conselho. Ela tem essa função de fazer com que esses conflitos sejam minimizados, que esses conflitos possam ser resolvidos. Para quê? Para que possa a governança se encaminhar de uma forma muito mais condizente com aquilo que se pretende para o futuro, que é fazer com que a região toda cresça economicamente e desenvolva social e ambientalmente. Ele continua dizendo que a governança turística implica em avançar um passo a mais na governança de turismo. E aí que é a grande questão, né? Ela é um passo a mais na forma de governo, né? Na forma de governo do turismo. Ela vai fazer com que aquele processo de governo ele possa ser muito mais evolutivo, muito mais melhorado. E que aquilo, de fato, que foi solucionado aqui, possa trazer benefícios para aqueles que ali estão. Tá? Quando a gente vem pensando, isso tudo, gente, é para nós chegarmos no entendimento que a tecnologia vai beneficiar todo esse processo que eu estou contando para vocês. Todo esse processo de governança que eu estou falando agora. Quando a gente pensa no Brasil nós temos, de 2004 para cá, nós temos uma política que lembra que naquela questão de uma quebra de governança, nós tínhamos o chamado, de 94 a 2002, nós tínhamos uma política no Brasil chamado PNMT, que era o Programa Nacional de Municipalização do Turismo. A partir de 2004, nós temos o Programa de Regionalização do Turismo. Não quer dizer que o turismo não aconteça nos municípios, porque é lá que de fato acontece o turismo. O turismo acontece nas cidades, nos municípios. O protagonismo do PNT era diretamente voltado ao município, só que aquele município tomava para si as rédeas, digamos assim, do seu protagonismo. Quando você vai para as regiões turísticas, não é que o município parou de ter protagonismo, ele passou a compartilhar esse protagonismo. Agora não é só ele naquele espaço, é ele com mais outros parceiros que fazem parte de uma região turística. E aí nós temos então no Brasil, a partir de 2004, em 2007 sai a questão da institucionalização das instâncias de governança, fazendo com que cada região pudesse ter uma instância que pudesse gerir tudo que fosse trabalhar de turismo para aquela região, com apoio, claro, dos ministérios, dos governos estaduais, dos governos municipais. E aí uma diferença que eu gosto de trazer, da instância de governança para a governança. Ao olhar a instância de governança, o que eu tenho que pensar sempre nela é que ela é como se fosse uma casa. A casa é a instância, a entidade. Essa é a casa. Dentro dela, essa é a instância. Dentro dela, o que acontece? As pessoas convivem ali. As pessoas têm um modo de conviver. Esse modo de conviver, ele é o quê? A gestão, ele é a governança. Então, a casa, ela é a instância de governança e as pessoas que convivem ali, o modo de conviver é o quê? A governança. Então, em algum momento aqui você vai ver eu falar de governança e instância de governança. E você vai saber claramente o que é um e o que é outro quando eu estiver me referindo a um dos dois ou a ambos. As instâncias de governança do Brasil elas podem ser em forma de conselho, fórum, associação, consórcio ou agência de desenvolvimento ou comitê também. E tantos outros que você pode escolher conforme a legislação lhe permite. Por que eu digo isso? Existem municípios e regiões turísticas que eles pensam assim, poxa, se eu fizer uma associação aqui para nós é melhor, porque a gente pode fazer mais convênios, ter parceria diferenciada com nossos prefeitos, parceria diferenciada, né, com a região. Então, assim, as pessoas que estão ali, eles sabem suas dores. Aqueles atores que fazem parte da governança, eles que de fato sabem o que é melhor para si. Então, por isso que foi aberto esse leque de oportunidade de escolha da sua própria governança, da sua própria instância de governança. Porque quem vai atuar dentro delas
é que de fato vai saber o que é melhor para si. Então essa foi a possibilidade de ter vários formatos para instâncias de governança. Mas mesmo você sendo um consórcio, você sendo um conselho, sendo fórum, você é uma instância de governança que você representa determinadas regiões turísticas no Brasil. Existe no Brasil, atualmente, porque o mapa do turismo no Brasil, que nós chamamos de mapa do turismo brasileiro, ele muda a cada 2 anos. A primeira edição dele foi em 2004. E claro, tem uma vez que a cada 2 anos, 3 anos, então teve um que era para ser 2 anos, foi 1 ano só. Mas o que importa é que nós estamos hoje na 7ª edição desse mapa. E o mapa que está em vigor hoje, né, nós estamos aqui gravando em 2020, ele tem validade de 2019 a 2021. São 333 regiões turísticas com 2.694 municípios. Então, esse é o cenário que nós temos hoje de composição do Brasil relacionado às suas instâncias de governança. Tá bom? E aí a gente pensa assim, a governança ela vai ter que ter uma coisa chamada pilar, que é a sustentação dela, que é a gestão, é a relação de confiança, são as informações, a transparência, a cooperação, as estratégias, as ações e os resultados. Isso é a sustentação dela, é a base dela. Isso é que vai dar de fato sustentação para toda a sua governança, para toda a sua instância de governança. Se a sua instância de governança tiver claramente essa percepção que as pessoas que estão ali dentro, através de compreensão do que é esses pilares, elas têm muito uma chance de ter uma sustentação dela. Tá? Quando a gente pensa na governança, vamos pensar em princípios, características, tipologias e funções. Os princípios dela, você vai desde a visão estratégica, passando pela abertura, orientação, equidade, participação, eficácia, eficiência, capacidade de resposta, responsabilidade, coerência. Isso tudo, gente, são princípios de uma governança, de uma boa governança. Quem faz parte de uma governança e começa a ter uma compreensão que ele tem que cumprir e tem que entender que isso faz parte dos princípios dele, a governança tem muito mais chance de funcionar, muito mais chance de ser colaborativa, muito mais chance de fazer com que todos os seus atores contribuam de alguma forma para que todos tenham a possibilidade de fazer sua governança melhorar, crescer, desenvolver dentro da sua região e dentro do seu município. Características comuns da governança. Você olha para a governança, você tem que perceber que elas devem ter, ou geralmente elas têm essa composição relacionada às suas características. Elas têm menos controle governamental, né? Elas têm muito mais autonomia. Ela tem uma ausência de autoliderança evidente. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando você olha para uma governança que você conhece, você fez parte, aqueles tipos donos da governança, sabe aquela pessoa que só ela faz na governança, parece, só ela manda na governança, só ela tem decisão? Está muito errado isso. Alguma coisa está muito errada na sua governança. A governança, o princípio dela é de paridade, é de cooperação, é de trabalhos compartilhados, de decisões conjuntas. Se eu tenho isso, significa que, claro que as governanças, as instâncias de governanças em modo geral, elas têm sim seu gerente, seu diretor-presidente, né? Assim, a forma que for chamado lá, tem seu gestor. E ali o gestor ele fala em nome da governança, né? Ele fala em nome de todos os seus membros, ele fala em nome de todos que estão ali compondo aquela governança. Só que ao falar dela, significa que está levando para todo mundo o que todos decidiram de fazer. Ele não está levando só o que ele quer, só o que ele deseja, só o que ele almeja. Então sempre preste atenção em relação ao que está acontecendo na sua governança, da decisão de serem de fato cooperadas. A atuação cooperada, como eu comentei, inclui múltiplos atores, que são os stakeholders, né, que são as partes interessadas. Ela é evolutiva e contextual. Aqui é muito interessante por o seguinte. Ela é evolutiva. Né? As governanças vão mudando, vão se transformando, ela vai evoluindo, vai ficando melhor. A intenção é que fique melhor. Só que ela tem que ser sempre contextual. Ela tem que olhar sempre o momento que ela está vivendo. O que o momento diz, o que o momento fala. Veja o que nós estamos passando nesse momento. A tecnologia está sendo utilizada de uma forma que nunca foi relacionada às suas comunicações. Quantas videoaulas tem? Quantas reuniões você fez de forma online? Quantas apresentações você fez? Quantos trabalhos você realizou de forma online? Se não houvesse essa tecnologia, esse processo de inovação, você não tinha como ter essa comunicação. Então, isso é um processo também inicial que tem que ter muito claro esse entendimento, que talvez esteja muito mais evidente agora. Mas não quer dizer que iniciou agora. Iniciou muitos anos atrás. Mas talvez o nosso acesso a ela seja muito mais evidente neste momento. E a questão, como eu digo sempre, contextual, olhar para dentro, olhar o agora, olhar o que está acontecendo em volta.
e olhar a necessidade de fato daquela região, daquele município que fazem parte e compõem essa região. Em tipologia, a gente pode pensar em comunidade, hierárquica, redes de mercado. Qual comenta dessas tipologias falando o seguinte: se eu penso de comunidade é quando ela se autogere. Ela não tem praticamente influência lá dentro das esferas federal, estadual ou municipal de modo governamental. Quando a gente olha para a questão hierárquica, para a economia hierárquica, né, tem sempre né, você vai seguir, mas não é isso. Ela quer dizer que o que ela mais prega é a questão democrática, pensando na sua gestão administrativa, na sua organização administrativa. Só que é muito evidente, dentro de um tipo de governança dessa, quando você percebe qual a atuação do setor público e qual a atuação do setor privado. Isso é muito claro. E tem a governança de redes. A governança de redes é a governança dos sonhos. Por que a governança dos sonhos? É aquela governança que todo mundo diz assim, todo mundo coopera, todo mundo se relaciona, todo mundo sabe da sua atuação, né? Não tem aquela questão de pensar que só o setor público faz, só o setor privado faz. Cada um sabe aonde tem que fazer, cada um sabe onde tem que atuar, mas existe uma interação permanente. É o desejo e o sonho das governanças de turismo no Brasil que sejam em rede. A outra é de mercado. De mercado é quando eu tenho recursos para administrar nas instâncias de governança e o setor privado ele toma a frente disso. À frente no sentido de poder coordenar melhor, porque ele tem instrumentos para isso. Geralmente o setor público e o setor privado ele tem possibilidades melhores de gerir esse recurso de forma muito mais rápida até. Então essas são as tipologias, tá? E essas funções que é possibilitar as políticas ocorram de forma convergente, sempre para dentro, pensando primeiro, né? Ela é transversal, ela é cooperada, ela perpassa por muitos setores. Se você vê no turismo, você vai das agências de turismo, meio de hospedagem, alimentação fora do lar, guia de turismo, e os atrativos, ele passa por todo mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, nas implementações das ações após as decisões conjuntas dos atores da governança, isso é demais. Decisões conjuntas, gente. Decisões que eu posso falar também o que pode ser feito, eu posso opinar. Não quer dizer que a sua opinião vai passar, não quer dizer que a sua ideia é melhor. Mas você pode estar vendo de uma forma que talvez o outro que está lá do outro lado não esteja percebendo isso. Ela é gerar resultados plausíveis, concretos e reais. Não vai querer fazer milagres e algo que você talvez não tenha nunca esse milagre. Não vai querer fazer coisas mirabolantes que talvez você nunca consiga sair do papel. Faça planejamento para que as ações sejam possíveis de realizar e que os resultados sejam fatos mensuráveis, ou seja, sejam concretos e reais, sempre pensando. E quando a gente começa a olhar, vejam só, nós temos todas as informações de governança. Nós temos todas as informações de governança de turismo. Nós percebemos que nós estamos num mundo que não é conectado, é num mundo hiperconectado. As informações são muito rápidas. Quem tem informação, ele tem poder. Francis Bacon dizia no século XIII isso. No conhecimento, muito poder. Só que esse conhecimento eu tenho com base hoje em quê? Em informações. As governanças têm que ter muito mais informações. Elas têm que se comunicar muito melhor. Então a TIC vem ajudar isso de que forma? Pensem bem. Rezende fala que são recursos inovadores e tecnológicos e computacionais para que possa gerar informações, gente. Informações. Sem dados, sem números, sem leitura desses dados, né? Sem o tratamento desses dados para que você tenha, de fato, uma análise sobre eles. Como é que você vai dar uma decisão? Como é que o gestor vai ter essas informações? E como é que a governança, que às vezes só 1 ou 2 ou 3 pessoas detêm as informações e ninguém mais tem? A intenção da tecnologia de informação é que todos recebam automaticamente as informações, saibam tudo que está acontecendo nela o tempo inteiro. Porque você tem recursos inovadores, tecnológicos e computacionais. A TIC, quando é utilizada de forma assertiva, ela torna-se mais acessível, contribuindo com as pessoas e as organizações, beneficiando todos os seus envolvidos. Acessível. Se eu consigo utilizá-la de uma forma que todos, de fato, compreendam e saibam o que está acontecendo, de forma rápida, né, uma velocidade de informação que aconteça hoje e hoje mesmo também tenha esse resultado e possa contribuir e possa também tomar uma decisão em relação a esses números, esses dados e as informações que chegam até mim, eu tenho de fato ali em minhas mãos uma chance de beneficiar e também fazer com que outros possam ser beneficiados ao meu redor. Tá? A TIC tem a possibilidade de fornecer instrumentos que podem proporcionar enormes vantagens competitivas. Se a sua governança é organizada,
que você tem informações, que as informações chegam para todo mundo, que você consegue fazer com que essa sua tecnologia de realizar ações, de planejar, de realizar ações para alcançar resultados, sejam tecnologias muito atuais, mas tecnologias não precisa ser tão atuais, sabe? Tecnologias que de fato funcionem. Porque daqui a pouco eu vou mostrar uma lâmina mostrando diversas tecnologias e qual você pode escolher. Pode escolher todas, pode escolher algumas. O que importa de fato é como utilizá-las. Porque você tem que saber para qual a necessidade da sua governança. Mas o importante é que ela gere para você vantagem competitiva. Se você tem isso, você não está atrás do seu concorrente. Você pode estar muito ao lado dele ou, quem sabe, à frente dele. O importante é que essas vantagens competitivas que você possa vir a ter, ela parte de base, com base nas informações que você consegue, nas formas das ações que você realiza, para que você tenha resultados, que resultados possam ser de fato mensuráveis, mas que sejam resultados que possam trazer um retorno que não só beneficie vocês, mas que gerem prospecção, que gerem o quê? Vantagens competitivas através de tudo que você está desenvolvendo no turismo na sua região. E aí quero colocar uma questão dessa tecnologia, o chamado e-tourism. Por quê? Porque quando a gente pensa no e-tourism, as tecnologias hoje fazem com que o turismo seja muito mais também online. A tecnologia faz com que as pessoas com passagens hoje na sua casa, em qualquer momento, no seu celular, né, nem precisam de intermediários para isso. A pessoa anda o mundo todo hoje sem nenhum intermediário, ela tem ferramentas para tudo. Só que o que nós queremos esse tourismo dentro de uma governança? A governança tem que entender e compreender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no seu bairro relacionado ao turismo. Quais as plataformas tecnológicas que estão sendo utilizadas e o que nós podemos contribuir com isso? O turismo não está indo muito para esses caminhos tecnológicos? Ui. Só que, com isso que nós estamos passando, com a pandemia, o que nos trouxe? Trouxe a questão de você também começar a olhar o turismo de forma diferente, não somente tecnológica. O e-tourism ele vai contribuir para que você entenda as plataformas, entenda as ferramentas e tenha essas ferramentas conjuntas para você. Só que o turismo, hoje, as pessoas estão tentando viajar de forma muito mais calma. E aí vamos pensar dentro também no slow travel, né? Aquela viagem com muito mais calma, com muito mais cuidado. Aquela viagem que você aproveita mais o destino, conhece mais as pessoas, entende mais o lugar, você vive outras experiências. Só que, às vezes, para você chegar lá, é necessário que você tenha informação daquilo que você quer. E a informação é baseada no e-tourism, que são as redes sociais todas, são as plataformas, são as outras que estão aí, as online travel, que estão apresentando também seus conteúdos, e assim, em números, gente. Aí vamos pensar, então, nessa utilização dessa TIC para uma governança inteligente. Quando a gente leva a governança inteligente, automaticamente a nossa cabeça vai pensando assim: governança inteligente é aquela que vem direto de um destino turístico inteligente. É isso mesmo, Caio? Talvez sim e talvez não. Vou explicar por quê. O talvez sim, né, que eu digo assim, talvez não. O sim para ele, vou dar o primeiro sim. Vou dar um sim e depois vou dar um não. O sim para ele é o quê? Significa que você, ao ter uma cidade inteligente, ao ter um destino inteligente, fica muito mais fácil você ter uma governança inteligente. Porque quando a gente pensa em destino turístico inteligente, tem que pensar em 5 princípios: tecnologia, inovação, acessibilidade, sustentabilidade e governança. Só que não quer dizer, gente, se eu tenho destino já inteligente, lógico que minha governança automaticamente vai ser inteligente, porque eu tenho todas as ferramentas sendo utilizadas a meu favor. Eu só vou implementá-las, líder. Só que eu não sou, por exemplo, um destino inteligente. Eu posso fazer a minha governança inteligente? Claro que eu posso. Porque eu vou usar ferramentas, então, que me dêem informações, ferramentas que possam me ajudar a analisar essas informações e ferramentas que me dêem possibilidade de me comunicar com todos os meus pares, de me comunicar com todos os meus parceiros, de fazer com que todo mundo que está ali possam tomar decisões conjuntas, nós possamos realizar ações que sejam de forma compartilhadas e que os resultados sejam resultados que beneficiam todo mundo, mas resultados inteligentes, onde a gente pode gastar menos tempo para fazer um planejamento, gastar menos tempo para realizar as ações, e assim a gente vai ter resultados também muito mais rápidos e mensuráveis com isso. A intenção é proporcionar com que as governanças, que não são de destino inteligente, mas as governanças já têm o primeiro caminhar para ser uma governança também inteligente. Então, ter uma governança inteligente de turismo é o que se busca
nos dias de hoje para melhor possa contribuir com a sua região. Pensando que isso é uma base toda que vem também da utilização do TIC, né, que é essa tecnologia de informação e comunicação. Quando a gente pensa nessa governança inteligente, ela combina as facilidades das TICs, da internet e da internet com os esforços organizacionais para desmaterializar e acelerar os processos burocráticos com o propósito de identificar e implementar soluções inovadoras da gestão. Perceberam? Se eu tenho uma comunicação rápida, eu tenho informações rápidas, eu começo a desburocratizar muitas questões que eu posso fazer de forma muito melhor. Eu começo a desmaterializar aquilo, eu começo a fazer com que eu tenha tecnologias em nuvem, tecnologias mais diversas, que todos têm acesso com um clique. Isso é que vai fazer sua governança ser mais inteligente. É a forma que você vai utilizar essas ferramentas que vai beneficiar a todos vocês que estão na governança. Eu que faço parte de governança, a todos nós. Torna-se essencial para o desenvolvimento das localidades receptoras, pois auxilia o gestor nas tomadas de decisões e possibilita o entendimento e análise no contexto social e do ambiente, fator social. Olha só uma questão. Ela possibilita que as tomadas de decisões sejam mais perto do real, perto do possível. Tem duas coisas que a gente sempre pensa em tomar decisão. O que é possível se fazer, né? E o que é ideal fazer. Mas é imaginar, o que é o ideal fazer? Eu consigo chegar até o ideal? Não. Mas eu consigo fazer algo muito possível que fica até próximo do ideal. Então pense, se você não conseguir fazer o que é ideal fazer, faça o que é possível fazer, mas faça. Porque essas informações ela vai lhe proporcionar até que essa questão que é possível possa chegar ao que é ideal. Mas sempre entender que tudo isso que você tem dessa tecnologia, dessa inovação, desse compartilhamento de informações, sempre é para tomada de decisões. Sempre é para que você saiba para onde você deve caminhar. Sempre saiba qual a direção que deve ser tomada. Se você não tem isso, é como se você estivesse tateando sempre no escuro. A intenção nossa não é mais essa. A governança tem que ser profissionalizada. Governanças amadoras não cabe mais no mercado atual. As governanças têm que ser muito mais profissionalizadas. Vejam algumas, quando a gente pensa em governança inteligente, vejam algumas tecnologias que são utilizadas, que são disponíveis hoje. E muitas dessas tecnologias você vai encontrar também de forma até gratuita. Dados abertos, computação em nuvem, software de aplicação, internet das coisas, web semântica, colaboração coletiva, megadados, fora de discussão, entre tantos. Isso são ferramentas que você pode utilizar dentro da sua governança. São ferramentas que você pode fazer a sua governança ser muito mais inteligente. Eu trouxe aqui um conceito que eu acho muito legal quando a gente pensa nessa governança inteligente, porque pensa no TIC, que fala assim, tecnologia da informação e comunicação e o desenvolvimento turístico sustentável são considerados os pilares fundamentais desse ambiente, do ambiente de uma governança inteligente, pois não somente possibilita uma gestão inteligente dos serviços, infraestrutura e equipamentos, como também é a pedra angular da inovação para a promoção de uma boa governança e o desenvolvimento sustentável da atividade turística nos destinos. Além de você ter a tecnologia, o processo inovador, isso tudo sendo utilizado dentro de uma governança, você vai ter uma contribuição de manter o ambiente como é, do mais sustentável possível, como deve ser, o mais sustentável possível. Você tem a possibilidade de fazer com que a sua gestão seja uma gestão inteligente, uma gestão que seja desmaterializada, uma governança que seja muito mais desburocratizada. Então, essa é a intenção do TIC, essa é a intenção da tecnologia. Porque quando você tem tudo isso e que você começa a ter pelo menos uma tecnologia já sendo utilizada, não quero que você aqui utilize todas, gente. Preciso utilizar, Caridão, toda essa tecnologia? Não. Utilize uma. E veja o resultado que trouxe para você. Você precisa de outra? Use outra. Mas veja qual é o seu benefício que você tem para a sua região. Porque vejam, quando eu tenho isso funcionando e começa a funcionar, eu posso posicionar minha governança. Eu tenho uma comunicação compartilhada muito mais efetiva. As informações são rápidas e são precisas. Transparência nessas informações, porque vai estar tudo ali, todo mundo vai estar vendo o que está acontecendo. Ações realizáveis e execuíveis. Você vai perceber quais são as ações que podem ser realizáveis de fato. E os resultados são assertivos e reais. Então, isso tudo faz parte quando você tem um processo desse organizacional.
Eu trouxe 2 exemplos para vocês, então 3 exemplos de governanças que alguns destinos são inteligentes e ela funciona de forma melhor, e outro, o destino não é inteligente, mas a governança funciona com tecnologias, com inovações, com usando o TIC. Por exemplo, aqui nós temos a Costa Blanca, que eu tive a oportunidade no meu doutorado fazer uma parte dele na Espanha, e aí eu trabalhei nessa região, né? Eu pesquisei essa região, morei em Alicante, na Universidade de Alicante, e ali toda a região, a base dela para que o destino seja destino integrado, destino inteligente, destino funcional, que tem esses 5 pilares que eu falei antes para vocês funcionando. Então a governança tem muito mais chance de ser de fato já inteligente. Ele vem trabalhando de uma forma muito rápida, muito forte, né? E isso vem acontecendo. Na verdade, o berço do destino inteligente, dos destinos turísticos inteligentes, é na Espanha. Então, eles têm isso na sua gênese, né? Já começam a pensar isso de fato. Eles já criaram alguns processos. Você destino com o Benidorm, que eles já tem selos de eles são destinos considerados no mundo como destinos não só seguros, mas destinos com essa base de ser um destino turístico inteligente funcionando, né? Real, existencial, o que é acontecendo ali. Só que eu trouxe 2 destinos no Brasil que a gente pode perceber que às vezes não precisa ser um destino já considerado um Smart City, né? Um destino inteligente, que é a Costa Verde Mar em Santa Catarina e das Hortênsias no Rio Grande do Sul. Principalmente a Costa Verde Mar, que toda a sua atuação agora é voltada para que a governança utilize ferramentas de inteligência, ferramentas de conhecimento, ferramentas de captação de dados, ferramentas que possa utilizar esses dados e avaliar de uma forma muito melhor e analisar de uma forma muito melhor. A questão das hortênsias é a mesma coisa, estão começando a usar muito mais a tecnologia. Então vejam, não são destinos já considerados inteligentes, mas são destinos que estão utilizando as ferramentas tecnológicas para ter uma inovação no sentido da sua governança melhorar, da sua governança ser muito mais plural, da sua governança ser essencial. Olha uma questão aqui que uma governança que de fato exista essa tecnologia, essa inovação dentro dela. Aqui eu trouxe apenas um ambiente que é de destinos turísticos inteligentes, para você entender. No ambiente de destino turístico inteligente, você vai ter tudo funcionando de forma conectada e interconectada o tempo todo. Só que, por que eu fiz questão dessa figura? Porque o processo todo dela, de tecnologia, de inovação, de sustentabilidade, de acessibilidade, vai convergir para onde? Para a governança. Então, se eu tenho, na verdade, o meu redor funcionando, lógico que fica muito melhor. Mas se eu não tenho que saber que tudo vai estar também sendo conduzido por um processo dentro do processo que envolve as governanças. Então, envolver a governança dentro do processo, de fato, de contribuir com toda a região, de contribuir com o município, significa que quem contribui são as pessoas. Quem contribui são os atores. E quem contribui são as entidades. Então, essas pessoas que representam essas entidades, que são, de fato, os que estão ali empenhados, né, em fazer com que o seu destino melhore, eles estão começando a pensar muito mais em quê? Tecnologia, inovação, sustentabilidade. Isso tudo faz parte de um destino turístico hoje. Tudo faz parte hoje para que o seu destino seja muito mais atraente, o seu destino seja muito mais real. E aí é interessante que tem um modelo, né, que é chamado Magras, que é o nosso modelo que nós fizemos, para avaliar essas governanças. E aqui eu quero apenas mostrar para vocês e deixar para um próximo momento que nós vamos falar desse modelo específico. Por quê? Porque eu tenho que entender a governança. Lembra que a gente fala que a governança não é mais amadora, não pode ser amadora, a governança tem que ser profissionalizada. A governança ela tem que ser muito mais organizada no sentido de fazer com que quem esteja ali dentro entenda por que está ali, saiba por que está ali. Porque senão isso tudo vai cair sempre o quê? Nos discursos. Porque nós sabemos que dentro da governança é muito mais difícil. O dia a dia é muito mais difícil. Tem pessoas que não têm noção por que estão ali dentro. Tem pessoas que vão representar, estão lá naquele momento, porque o gestor dela mandou ela estar lá. Ela não sabe nem por que ela está ali, ela não sabe nem por que ela está levantando a mão para votar para alguma coisa. Então isso que tem que acabar. Porque senão a prática vai ser sempre dessa forma. Nós passamos aqui para vocês algumas informações sobre governança de turismo, governança inteligente, e o uso dessas TICs. Eu tenho que começar a compreender o que é essa governança, tenho que saber por que estou lá. E me desculpe se a pessoa que está ali, ela não souber porque ela está lá, então está na hora de começar a trocar então essas pessoas. E começar a procurar pessoas que de fato queiram atuar de forma convergente, de forma paritária, de forma que todos
olhem para a governança menos o eu e mais o nós. A governança tem que ser muito mais profissionalizada. Então, a gente desenvolvemos um modelo de análise de governança, para entender a governança, entender se a organização funciona, se ela tem uma relação de poder legal, se aquilo está de fato condizente com o que estabelece dentro da governança, as informações e ações são compartilhadas mesmo, você tem informações para todo mundo tem poder de decisão, e quais são os resultados. Só que isso aqui é para outro momento. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que nós temos hoje uma possibilidade de ter governanças melhores, possibilidade de ter governança mais organizadas, possibilidade de fazer com que o turismo desenvolva e cresça de fato através de pessoas que estão fazendo, que estão gestando, que estão criando, estão sendo guerreiros, sabe, lutadores de fato dentro de uma governança. Só que você tem que se sensibilizar um pouquinho também e saber que você tem que contribuir. Porque você não pode. Porque é muito interessante, né? Quando é beneficiado, você gostou. Porque é beneficiado você. A decisão do governante, isso é legal. Mas quando é para ter uma atuação, primeiro, de ter um planejamento, de fazer uma ação, para que o resultado venha, dificilmente você quer. Então, na hora de você tomar uma decisão, de que lado você está. Porque se você só for esperar no turismo, é muito difícil acontecer. O turismo é aquele que você está o tempo todo ao lado dele, o tempo todo caminhando com ele. E fazer com que essa caminhada ele venha para o seu destino, ele venha para a sua cidade, ele entre no seu hotel, ele utiliza a sua agência, ele ande e caminhe na cidade com guia local, com guia de turismo local. Então, isso é a intenção de uma governança. A boa governança, boas práticas, utilizando de uma forma que as pessoas entendam que aquilo é compartilhado, aquilo conjunto, que ela contribuiu de fato com aquilo. Tá ok, gente? Então, muito obrigado pela companhia. Aqui são alguns contatos nossos. Espero que você possa entrar na nossa consultoria, num portal que nós temos em Balneário e no Caliban. E aqui são todos os nossos contatos. Em algum lugar você me encontra, né? Então, se você gostou aqui, deixe o seu like, compartilhe, siga-nos no nosso canal. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço e um prazer enorme estar com vocês. Até mais.